bom dia! Dando continuidade à nossa sequência de aulas da disciplina de habilidades clínicas 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro material de tantos que a gente vai falar da odontologia restauradora. A gente vai falar um pouquinho sobre, nessa disciplina, antes de falar do material, né, que são os cimentos. Nessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre materiais restauradores, e esses materiais restauradores, eles podem ser aplicados de forma direta ou indireta. Esses materiais aqui, o amálgama, a resina composta, o cimento de número de vidro, são exemplos de materiais de inserção direta, ou seja, eles não precisam de uma intervenção, né, de um laboratório, de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, para que o cirurgião dentista possa fazer restauração. O próprio cirurgião dentista pega o material e em uma única sessão ele restaura a cavidade preparada. E os materiais restauradores indiretos, o cirurgião dentista faz o preparo cavitário, molda, pega esse molde, manda para um laboratório, esse laboratório vai confeccionar a peça para que ela possa ser cimentada na boca do paciente, e isso não é feito normalmente em uma sessão, tá? Então, o foco da nossa disciplina de habilidades 3 são os materiais restauradores diretos, tá? Os materiais restauradores indiretos a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando vocês estiverem um pouco mais avançados. Então, os cimentos odontológicos, eles podem ser utilizados para restaurações, por exemplo, provisórias, para restaurações indiretas, para cimentar peças indiretas. Existem inúmeros tipos de cimentos, a gente vai falar não sobre todos aqui, tá? E inclusive vou citar alguns e não vou me aprofundar, porque a gente vai ter aulas específicas para eles, e um exemplo é o cimento de número de vidro, que tem uma aula específica só para esse cimento tão importante. Então, os cimentos odontológicos, eles podem ser utilizados, por exemplo, para cimentar pinos intracanais, né? Então, esse tipo de cimento, ele pode ser o cimento resinoso, pode ser um cimento ionomérico. Se for um pino metálico, esse cimento, ele pode ser o cimento de fosfato de zinco. A gente pode utilizar para restaurações provisórias em dentística, usa bastante, tá? Quando for cimento de número de vidro, por exemplo, principalmente. E para forramento de cavidades, para proteger o complexo dentino-pulpar, para proteger a dentina e a polpa contra agressões. Para cimentar peças indiretas, como eu mostrei para vocês antes, então os cimentos odontológicos são usados para isso, são usados para cimentação de brackets odontológicos, né? Então, são exemplos bem simples aqui, também são utilizados para obturação de canais, na endodontia, mas a gente não vai se ater a isso, tá? Os cimentos odontológicos, os primeiros relatos de um cimento odontológico na odontologia, ficou um bingo, né? Foi o fosfato de zinco, cimento de fosfato de zinco. O cimento de fosfato de zinco, ele é utilizado até hoje, ele é o chamado de nosso gold standard, tá? E ele é um cimento extremamente barato e eficiente. O cimento de óxido de zinco e eugenol, na verdade, aqui esse com não tem, tá? O cimento de óxido de zinco e eugenol, ele é um cimento bem antigo. Na verdade, esse cimento é o cimento que a gente sente o cheirinho do dentista, e quando vocês fizerem na prática, vocês vão saber do que eu tô falando, por causa do eugenol, tá? Dos óleos do eugenol. O cimento de óxido de zinco, existe também o sem eugenol, tá? Que é utilizado mais para restauração provisória na odontologia, mas ele surgiu depois. Tem o cimento de policarboxilato de zinco, mas na verdade ele não é mais produzido hoje em dia.
tá? Cimento de ionômero de vidro, que veio de uma evolução do cimento de policarboxilato de zinco, e a gente vai falar sobre isso especificamente na aula de cimento de ionômero de vidro. E o cimento resinoso. Na verdade, aqui, ó, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, tá? Que foi a união desses dois aqui. Então, a gente ainda tem o cimento de hidróxido de cálcio, que eu não coloquei aqui, e tem vários outros cimentos, que a gente vai ter aulas específicas sobre eles, tá? Então, o cimento de fosfato de zinco, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, que surgiu na odontologia, ele é um dos mais antigos, né? E ele ainda é disponível e continua a ser popular devido à sua história, obviamente, de longo sucesso clínico e as suas propriedades favoráveis e um, teoricamente, fácil manuseio, né? Então, no primeiro momento, parece complicado, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O pó desse cimento, ele consiste basicamente de óxido de zinco, né? E outros óxidos, e a solução aquosa dele tem um ácido fosfórico. Bom, ele é utilizado hoje em dia, mais especificamente para cimentar peças protéticas. E essas peças normalmente não são estéticas, normalmente elas são peças metalocerâmicas, como essa que vocês estão vendo, que são peças que associam metal com a cerâmica, tá? Usado mais para dente posterior ou quando não é possível, não é possível realizar algo mais estético, usa para dente anterior também, tá? Ou grandes reabilitações protéticas. Então, essa é uma peça indireta, tá bom? Bom, o pó do óxido de zinco, do cimento de fosfato de zinco é formado por alguns óxidos e o líquido ele é formado por ácido fosfórico e água. Bom, vocês vão ouvir na odontologia, na disciplina de habilidades 3, que a gente usa bastante ácido na odontologia, tanto para preparar o dente quanto para preparar a peça protética, para receber aquela restauração, né? Aquele dente para receber aquela restauração. E o ácido fosfórico que a gente usa todos os dias praticamente na dentística é o ácido fosfórico a 37% em gel. Esse ácido fosfórico que está dentro do cimento de fosfato de zinco, ele é um ácido que pode variar numa concentração acima de 45%. Alguns autores falam que ele pode ser até 85% e ele é extremamente pegajoso. Durante a reação do pó com líquido, porque eles vêm separados e a gente vai aprender a manipular, existe uma neutralização desse ácido fosfórico, ou também chamado de ácido ortofosfórico, pelo alumínio do zinco e controla essa reatividade, ou seja, causa um tamponamento. Porém, até isso acontecer, esse cimento ele tem uma característica de ser extremamente ácido, tá? Então, digamos assim, que ele não é, a um primeiro momento, tão biocompatível. Bom, para a gente manipular esse material, para fazer a manipulação correta do pó com o líquido, a gente vai precisar de alguns instrumentos, tá? Normalmente vocês vão estar paramentados, né? Plástico da bancada, na bancada, e os instrumentos, né? É a espátula número 24, que é uma espátula mais maleável, uma placa de vidro grossa. O cimento de fosfato de zinco, todos os cimentos, pessoal, eles vêm com uma pazinha. Essa pazinha, ela é específica para esse cimento, não pode ser utilizada em outro cimento, tá? Normalmente, alguns autores falam que para resfriar, se a gente for resfriar o cimento de fosfato de zinco, a placa de vidro,
ela pode ter uma consciência mais adequada. Por quê? A temperatura do ambiente que vocês estão fazendo, aquele material, estão manipulando aquele material, ela influencia na reação de presa. E normalmente quando tá mais calor, porque a gente mora num lugar quente, né? Normalmente quando tá mais calor, acelera a reação de presa, ou seja, vocês têm que ser mais rápidos, tá? Então, normalmente a gente usa o ar-condicionado para amenizar isso também, né? E para conseguir sobreviver nesse calor. Bom, então a gente usa a espátula número 24 e a placa de vidro, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O ideal desse material é que a gente coloque uma porção do pó e depois a gente vai ajeitar esse pó e não tá passando. Aí. E faz um quadradinho, tá? Então a primeira coisa é fazer esse quadradinho. Bom, esse quadradinho a gente vai dividir em vários outros quadrados, porque a regra básica para a manipulação do cimento de fosfato de zinco é levar pequenas porções em direção ao líquido. A gente sempre vai levar o pó em direção ao líquido, que é muito mais fácil, tá? Por que isso? Porque a reação é uma reação exotérmica. E ela, quando eu levo o pó do fosfato de zinco em contato com o líquido e acontece esse molhamento e a reação química começa a acontecer, a superfície do pó vai ser dissolvida pelo líquido, que é ácido, que é um ácido fosfórico, né? E essa reação é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. Então, eu preciso dar um tempo para esse cimento liberar toda a reação exotérmica. Então, tem que ser levado o pó aos poucos. A presa do cimento de fosfato de zinco, normalmente, ela precisa disso. Então, por que isso? Porque se eu não fizer, não vai dar a liga correta. A gente tem que formar um fio de mais ou menos 3 centímetros depois que faz a manipulação desse material. Se eu levo todo o pó de uma vez, não existe a formação dessa liga, desse fio. E esse cimento, ele trabalha com o imbricamento mecânico, ou seja, a peça, ela tá bem justinha no dente, eu vou levar esse cimento na peça e vou cimentar no dente. Então, por imbricamento micromecânico, mecânico, essa peça vai parar naquele dente. Não existe uma reação química, uma troca de íons entre o dente e aquele cimento. Não existe isso, tá? Então, o cimento, ele precisa ser manipulado corretamente. Bom, então chega de falar muito. Existem vários tipos de técnicas e eu vou mostrar essa daqui para vocês, que é a que a gente vai fazer. Bom, esse quadradinho aqui, a gente vai dividir em 4 e vai pegar um desses quadradinhos e vai dividir em 3, 2 menores e uma maior, tá? Então, as primeiras porções a serem levadas são as menores, então essas duas, tá? Primeiro uma, depois a outra, depois essa segunda maior e depois as maiores. Só que o tempo de manipulação ao líquido também vai mudar. Então, primeiro a gente vai levar, manipula por 10 segundos, espatula esse pó líquido por 10 segundos, depois mais 10, 10, 15, 15 e 30, tá? Então, 10, 10, 10, 15, 15, 30 é a regrinha que a gente vai utilizar para manipular esse cimento. Então, 10, 10, 10, 15, 15, 30, tá bom? E manipula. Outra coisa importante é usar grande parte da placa para que essa liberação de calor seja dissipada, ok? Então, leva o pó ao líquido.
E aí depois vocês vão ver um vídeo. Então, esse fio, ele tem que se formar sem se quebrar, tá? Se você fez isso no final da manipulação, é porque você manipulou corretamente o seu material. Normalmente, o tempo de trabalho desse cimento é de 3 a 6 minutos e o tempo de presa pode variar entre 5 a 14 minutos. Mas esses procedimentos vai depender do procedimento de mistura adotado, né? E o material, quando ele é misturado para consistência mais espessa, que na verdade era utilizado, não é tão utilizado hoje, porque a gente usa muito o cimento de drano de vidro, mais espessa para bases ou para cavidades, uma consistência, para a gente ter uma consistência maior, né? Usa-se a gente, obviamente, mais pó, tá? E menos líquido. E caso uma grande quantidade de pó seja incorporado, então aqui, né? Grande quantidade de pó seja incorporado ao líquido só de uma vez, a temperatura da reação aumenta, eleva a velocidade da reação e prejudica a qualidade da consistência que tem que ser essa daqui, tá? Então, como eu falei para vocês, o cimento de fosfato de zinco, ele tem o ácido fosfórico, né? Então, o pH, ele nas primeiras 24 horas, ele varia na faixa de 1,3 a 3,6, tá? Então, ele era mais alto na hora que cimentou e nas primeiras 24 horas ele vai diminuindo. Não tem problema cimentar as peças protéticas com cimento de fosfato de zinco em cavidades profundas, desde que feito a proteção do complexo dentino pulpar, tá? E ele não apresenta propriedades antimicrobianas, né? E isso, associado a uma leve contração dessa presa, significa que esse cimento ele não fornece uma barreira para o ingresso de bactérias, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso para escolher o cimento. Então, a sensibilidade pulpar associada a esse material pode ser ocasionada pela combinação da contração, caso o paciente sinta dor, da contração da presa, da falta de propriedade antibacteriana desse material e da alta acidez quando recém-manipulado. Ao invés de uma alta acidez, como em geral algumas pessoas pensavam, tá? Então, por esse motivo, algum paciente pode experimentar uma dor durante o procedimento da cimentação, ok? Bom, essa sensação de dor, ela normalmente pode ser causada no paciente também por uma pressão osmótica, que pode acontecer, desenvolvido durante o movimento dos fluidos dentro do interior do túbulo dentinário, que a gente vai falar disso mais para frente, em uma aula específica de proteção do complexo dentino pulpar e materiais específicos para isso. E essa sensação, normalmente, ela deveria ser transitória, tá? E ela pode cessar em algumas horas ou em alguns dias. E se tiver uma irritação pulpar que seja persistente, essa irritação ela pode ser causada por um acaso, né, de ter uma mistura muito fluida nesse cimento, que daí tem uma maior quantidade de ácido fosfórico. Então, o cimento de fosfato de zinco, hoje, a gente usa mais para peças indiretas. Passando para o segundo cimento, o cimento de óxido de zinco e eugenol. O cimento de óxido de zinco e eugenol, ele, como eu falei para vocês, ele é o famoso cheiro do dentista por causa da composição desse líquido. E esse cimento de óxido de zinco e eugenol também tem o pó e o líquido. E o cimento de óxido de zinco e eugenol, ele pode ser classificado em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tá?
O tipo 1 é usado para cimentação temporária, o tipo 2 para cimentações permanentes, restaurações ou aparelhos, tipo 3 restaurações temporárias com base para isolamento térmico, com base, né? E o tipo 4 para forramento de cavidades. Só que a gente usa mais para cimentação temporária hoje, tá? Esse cimento. E além disso, a gente tem o cimento de óxido zinco sem eugenol, né? Que é usado mais para cimentação temporária. Esses cimentos, eles têm sido utilizados desde 1980. Eles não têm tanta resistência à mastigação quanto, por exemplo, o cimento de número de vidros, tá? Então, eles são usados mais temporariamente. Eles eram utilizados também como base cavitárias quando a gente utilizava muito o amálgama. A gente ainda usa o amálgama, mas em poucas quantidades, e quando usa o cimento de número de vidro como base, né? Ou seja, embaixo da restauração de amálgama. Esse material, ele tem um efeito que a gente fala de sedativo, tá? E eles foram muito utilizados para restaurações, além de restaurações provisórias, base de restaurações, também a gente usa bastante como cimento cirúrgico, obturação de canais, tá? Eles também são, em outras áreas da odontologia, são presentes. Eles também têm uma característica de sedamento pulpar, porque eles têm um efeito analgésico, então esse uso dele não é recomendado. É recomendado para restaurações para dentes que precisam desse efeito sedativo, normalmente cavidades muito profundas. Porém, quando existe exposição pulpar, a gente não usa, porque, obviamente, ele não é tão biocompatível como o que a gente vai falar, como o pó de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio. Então, ele é levemente irritante à polpa, tá? Quando entra em contato com ela. Então, ele é efetivo hoje para restaurações provisórias, ou então, na endodontia usa bastante, tá? Ou então para cavidades profundas, quando a gente tem o que a gente chama de pulpite reversível. Bom, o cimento de óxido zinco eugenol, por que eu falei que ele era utilizado mais com amálgama dentário? Porque o cimento de óxido zinco eugenol, ele tem uma incompatibilidade com os materiais resinosos, tá? Essa polimerização dos materiais resinosos, ela não acontece. E então prejudica o desempenho do material. Então, a gente não pode utilizar. Então, como a gente usa muita resina composta na odontologia hoje, e ele não pode ser utilizado junto com ela, o cimento de número de vidro tomou conta disso, tá? Além disso, os cimentos de óxido de zinco ele tem uma alta solubilidade no ambiente da cavidade oral. Então, vocês viram aquela restauração fraturada. E o eugenol constantemente liberado, ele vai se dissolvendo e o cimento gradualmente ele vai se desintegrando. Por isso que ele tem essa alta solubilidade. E a resistência compressiva dele também, associado a uma alta solubilidade, vai tornar ele inadequado para utilizar como restaurador definitivo, por exemplo. Da mesma forma que os cimentos de fosfato de zinco, eles são o pó e o líquido, né? E existem várias formulações, mas uma formulação básica seria essa, né? Que tem óxido de zinco, resina de terebintina, né? Esterato de zinco e acetato de zinco. Essa resina, ela serve para reduzir a friabilidade do cimento depois da presa, tá? E o estearato de zinco como se fosse um plastificador. E o acetato de zinco para melhorar a resistência do cimento. Então, eles fazem, obviamente, cada constituinte ele não tá à toa, né? E o líquido, que é o que dá o cheiro de dentista para ele, é o eugenol e óleo de oliva. Alguns têm óleo de cravo também, tá?
A reação de presa desse material normalmente é uma reação de quelação, não precisa decorar, tá? Essa reação, mas para que vocês entendam que é uma reação de quelação, vai formar um constituinte que a gente chama de eugenolato de zinco, e essas duas moléculas de eugenol vão reagir com o óxido de zinco na presença da água, formando o eugenolato de zinco. E caso exista o excesso de óxido de zinco, ou seja, de pó, ele vai reagir com a matriz amorfa de eugenolato de zinco. Caso não haja quantidade suficiente, né, de líquido, aí vai acontecer, obviamente, uma alteração e ele vai perder mais ainda a resistência, pode ficar com um aspecto mais endurecido, né? Bom, a manipulação do óxido de zinco e eugenol, normalmente a gente usa, teoricamente a gente usa uma espátula mais rígida. As espátulas rígidas que a gente tem, pode ser a espátula número 36, não é essa, tá? Essa é outra. Mas a gente consegue também usar a espátula 24, tá? Por que eles falam para usar uma espátula rígida? Vocês vão ver que a gente usa espátulas específicas para cada cimento, porque quando ele tem uma resistência maior, a gente precisa de uma espátula que suporte essa resistência, né? Durante o final da manipulação. Porque vocês vão ver que o cimento de óxido de zinco e eugenol, ele não fica fluido igual o cimento de fosfato de zinco, que forma aquela liga, né? De até 3 centímetros. Aquele fio. Ele é um material para restaurar. Bom, mas a gente até consegue usar a espátula 24, tá? Para vocês tenham em mente que o ideal é que use uma espátula rígida. Não existe medida específica para esse material, então a gente usa normalmente umas 3 a 4 colheres de pó para 3 a 4 gotas do líquido, mas normalmente eu testo antes para vocês fazerem, né? O professor Daniel e eu, a gente testa antes, tá? E o cimento de óxido de zinco e eugenol, a gente vai dividir esse pó em 3 partes, mais ou menos, e vai levar o pó líquido, tá? Então, de novo, a placa de vidro, né, e a espátula. E aqui a gente tem o campo cirúrgico, né, o plástico ou o plástico de bancada para vocês que estão no laboratório. Então, a gente vai levar o pó ao líquido, tá, para fazer essa manipulação. O cimento vai ser misturado e adicionado ao pó líquido em pequenos incrementos. Então, por isso que a gente divide em 3, tá? No final, o ideal é que a gente faça eu não vou ter foto aqui. Para manipulação do cimento de óxido de zinco e eugenol, para que ele forme como se fosse uma cobrinha. No líquido que eu deixei o link para vocês, no link que eu deixei para vocês, tem a manipulação do cimento de óxido de zinco e eugenol e vocês vão poder ver certinho como é essa manipulação, tá? Então, ele tem que ficar consistente, sem grudar da placa de vidro, tá? Então, ele não pode grudar, ok? E formar como se fosse uma cobrinha para que você possa fazer uma bolinha e pegar essa bolinha para restaurar provisoriamente o dente, né? Não que ele não possa ser utilizado dessa forma, obviamente poderia, se fosse para restaurar peças, né? Cimentação de peças, que não é o caso da gente agora, ok? Bom, o tempo de presa desse material é de 4 a 10 minutos, né? A espessura, mas ele pode levar uma presa lenta, dependendo do tipo de cimento, de até 24 horas para endurecer, tá? E o de cimento de presa rápida, ele
em 5 minutos. Embora isso dependa da natureza do pó. O tempo de presa, então, é de 4 a 10 minutos. A espessura do cimento, teoricamente, não deve passar de 25 micrômetros, tá? Para assentamento de peça protética, ou seja, para eu colocar aquela peça indireta no dente, e não mais 40 micrômetros para peça provisória, tá? Esses aqui são cimentos de óxido de zinco sem eugenol, então, com eugenol e sem eugenol. Com o sem eugenol, esse aqui é para restauração provisória, mas a gente tem alguns que esse vem pasta base e pasta catalisadora, esse aqui vem tudo junto, tá? Tem alguns que vem em potinho, a gente usa muito quando tá na hora da pressa, tá? Na dentística. E aqui a gente tem um cimento também de óxido de zinco, mas ele é sem eugenol, que é usado para cimentações para cirurgias, tá? A gente coloca como se fosse uma bala sete belo aqui e ele fica alguns dias com esse cimento na boca, tá? Às vezes esse cimento vem até aqui no dente. A gente ainda tem outro cimento, que é o cimento de hidróxido de cálcio. O cimento de hidróxido de cálcio, que não estava lá no histórico, a gente vai falar especificamente sobre ele na aula de materiais para proteção do complexo dentino pulpar. Mas basicamente, para que vocês aprendam, esse cimento ele é usado para forramento, ele não tem resistência mecânica, tá? Ele é utilizado na proporção de 1:1 e igual vocês estão vendo aqui nessa foto, ele é utilizado só para forramento da cavidade, então ele não é utilizado em grande quantidade, tá? Então a manipulação dele é feita com a espátula número 24, espatula bem rapidamente, leva com insersor de hidróxido de cálcio nessa cavidade, ok? Outro cimento que a gente tem, também de hidróxido de cálcio, é o cimento que é usado na endodontia para obturações dos canais radiculares, tá? Que vocês vão ver com a professora Juliana. E outro cimento, que a gente também vai falar mais pra frente na aula de cimentação, né? Na verdade, o ano que vem, cimentos resinosos que são utilizados para cimentação de peças indiretas, né? Essas peças indiretas, ou então para cimentação de pinos intracanais. Agora, um cimento que a gente usa bastante é o cimento de ionômero de vidro, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Que vai ser a nossa próxima aula. Eu dividi essa aula em duas para ela não ficar muito comprida. Então, basicamente, o cimento de fosfato de zinco hoje, tá, gente? Ele é utilizado para cimentações de peças metálicas ou metalocerâmicas. O cimento de óxido de zinco eugenol, essa é uma abreviação que a gente usa bastante. Hoje a gente usa muito para restauração provisória, obturação do canal radicular e como base cavitária. Na verdade, ele é mais para restauração provisória, a base cavitária é pouco usado, eu diria quase que nenhum, tá? O cimento de ionômero de vidro é usado para muita coisa. Esse é o cimento que mais importante que a gente vai falar na disciplina, que é utilizado para várias coisas, para restaurar, para cimentar, para forrar ou usar como base cavitária. O cimento de hidróxido de cálcio a gente usa hoje para forramento de cavidades profundas e muito profundas, e na verdade muito profundas, e para restaurar provisoriamente peças indiretas. Então, enquanto a outra peça está sendo realizada no consultório, a gente usa uma outra provisória, está sendo realizada no laboratório, outra no consultório está sendo cimentada no dente para que aquele paciente não fique sem nada, né, quando indiretas. E o cimento resinoso, ele pode ser usado para forramento de cavidades,
Na verdade, a gente chama de resina flow, né? Não de cimento resinoso, mas é uma resina flow, ou seja, uma resina fluida. E para cimentações em gerais, tá? Cimentação de bracket ortodôntico, peça indireta em lei, restaurações com coroa, pinos intracanais, núcleos. Então, é isso. Então, a gente vai falar a próxima aula sobre cimento de ionômero de vidro, ok? Um beijo, até a próxima.